Boa tarde a todos e a todas, as que acompanham este primeiro episódio do podcast da JS Zambuja, Jornal Social. Jornal porque pretendemos falar da política do dia-a-dia e social porque é um podcast de socialistas, jovens socialistas, para jovens, sobretudo para jovens socialistas. Começamos este podcast em grande, temos connosco o nosso camarada Pedro Anastácio, que é o candidato à presidência da JS FAUL e onde falaremos, entre outros temas, também deste novo projeto dele, mas também tentaremos aqui abordar a sua experiência política e o seu percurso político até este momento. Pedro, obrigado por teres aceito este nosso desafio para dares o pontapé de saída deste nosso novo podcast. Obrigado por teres vindo. Acho que podíamos começar com uma breve apresentação tua. Nós temos como mote do tema de hoje a tua candidatura à presidência da FAUL, mas sei que antes de ter chegado aqui com este desafio foste também presidente da Conselhia de Lisboa da Juventude Socialista e, portanto, pedia-te aqui, de um ponto de vista mais de introspeção e experiência pessoal, que tu nos falasse um pouco da tua caminhada, como vieste para a política, como chegaste à JS, até ao ponto de assumires a presidência aqui da FAUL. Força aí, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite para estar aqui no Jornal Social, com socialistas, onde me sinto bem, desejar muito boa sorte para este vosso podcast, cumprimentar também todos os que nos estão a ouvir. Ora, eu, como disseste e bem, inscrevi-me na Juventude Socialista no meu primeiro ano de faculdade, depois fiz uma militância intermitente, em que ia muito pontualmente às coisas e voltei a participar com força quando vim do meu período de intercâmbio no Brasil. Que foi no quarto ano da faculdade. Até então militei nos órgãos do Secretariado Nacional, quer com o secretário-geral Ivan Gonçalves e com a Maria Begonha, estive à frente do Gabinete de Estudos, depois fui o vice-presidente aqui no plano federativo do Miguel e fui presidente da Conselhia de Lisboa a seguir ao André Mercier. Tínhamos na altura como mote uma Juventude de Abril. Em termos de experiência política, tive também uma pequena experiência autárquica aqui nos órgãos da minha freguesia, no Executivo das Avenidas Novas, que hoje já não desempenho, mas que já lá passei, e atualmente também trabalho na política. Sou advogado, tu conheces, aliás partilhamos os dois essa condição. Exato. De um caminho jurídico e um caminho político, e esta candidatura surge, primeiro não é o meu projeto, é um projeto de todos, de uma comunidade partilhada, e que tem exatamente este contributo de todos e da importância que tem o contributo que pode dar cada um à construção de projetos comuns e a importância de um ideal cooperativo na política e de como pensamos a política. Muito bem. E como tu disseste, o mote desta candidatura, que é de todos os camaradas da Federação, tem como mote, ou como tema principal, uma comunidade partilhada. Nesse âmbito, nessa comunidade partilhada, onde é que, ou em que ponto é que tu inseres os problemas específicos de todas as concelhias e, sobretudo, os problemas específicos que nós, em Zambuja, jovens, nos paramos todos os dias e que tu muita atenção tens sobre eles e que importa sempre referi-los, nomeá-los, para que possamos todos ter também noção específica daquilo que se passa e quais é que são as soluções concretas que tu propões para os problemas concretos, nomeadamente a questão do passe social das virtudes, a questão do aterro da Zambuja, a questão agora da instalação dos painéis fotovoltaicos na Torre Bela. Que plano ocupam estas causas mais específicas de cada concelhia e, sobretudo, no nosso caso da Zambuja, nesse teu projeto partilhado, nesse teu projeto de uma comunidade de todos, onde os problemas de uns são também os problemas dos outros e onde as soluções para uns problemas são também as soluções para os problemas no geral da Federação? Ora, tal como disseste, nós queremos exatamente uma comunidade partilhada. Escolhemos este mote porquê? Porque achámos que era uma referência política que assentava no reconhecimento da nossa fragilidade. E reconhecer a nossa fragilidade significa perceber a nossa condição de interdependência, ou seja, que as nossas ações, por um lado, condicionam os outros, mas também são condicionadas pelos outros, mas, sobretudo, significa reconhecer que, para os problemas coletivos, exigem respostas e soluções coletivas. E, também referiste aí, e tenho intensificado esta ideia e esta mensagem ao longo desta caminhada, o que queremos é exatamente uma federação que se constrói a partir dos problemas das concelhias. Ou seja, a federação, evidentemente, tem uma mensagem, tem um conjunto de objetivos políticos, mas que se constrói a partir das concelhias de baixo para cima. Porque entendemos que, se tivermos as concelhias como o principal motor deste projeto político, vamos ter uma capacidade de intervenção muito próxima junto daqueles que são os problemas e os desafios concretos da vida de cada um e de cada jovem nas nossas comunidades. Vamos conseguir
falar de habitação no conjunto dos concelhos com outra propriedade, vamos conseguir ter uma perspectiva também crítica sobre saúde com outra propriedade, vamos também falar de mobilidade de uma forma diferente, com uma abordagem integrada, com uma abordagem que responde aos desafios de cada concelhos. No contexto desses desafios que abordaste da Azambuja, ora, a principal mensagem que queremos sublinhar nisto é que não são problemas da Azambuja, são problemas da Federação, porque o que é problema de um é problema de todos. E é esta a principal dinâmica que nós queremos afirmar e pensar politicamente, que nós temos uma comunidade. Por isso, se temos um problema com o professor a seguir não consegue ensinar condignamente o aluno que estuda, um jovem por hipótese de Lisboa e outro jovem de Azambuja, e por sua vez, se estes não conseguirem aprender condignamente, não conseguem também uma integração plena na sua vida profissional e depois sustentar as pensões dos outros e daquele conjunto que também já trabalhou uma vida inteira e que merece a proteção. Ora, esta forma de ver os problemas vai ser a mesma forma que vamos transpor para esta forma de atuar no distrito. O passo às virtudes não faz sentido que atualmente se pague mais 17 euros para se fazer 2 km em linha reta. Ou seja, nós aqui vamos ser os primeiros a falar daquilo que é um problema de concelho e da necessidade que tem de ter uma abordagem metropolitana na resposta. Ou seja, que não queremos uma política de transportes, de mobilidade, confinada por estes limites administrativos, criando amplas e profundas desigualdades nessas nossas comunidades locais, em concreto das pessoas que vivem no concelho da Azambuja nas Virtudes. No contexto dos painéis fotovoltaicos, não sei se me estou a alongar muito, também sei que à vontade. Não, força. Para me interromper. Está exatamente a ir ao encontro das questões que eu identifiquei, haveria outras, como a causa da habitação em Alcoentre, entre outras questões também, a questão dos médicos de famílias nas USF, nomeadamente na Azambuja, mas acho que essas são as prioridades que estás agora um bocadinho a desenvolver, são as prioridades mais basilares, mais essenciais que qualquer jovem hoje da Azambuja sente dificuldade nas suas questões de emancipação e para quem quer desenvolver os seus projetos de vida, não tendo que sair da Azambuja para vir para as grandes zonas metropolitanas, como é o caso de Lisboa, porque não tem acesso às mesmas oportunidades que tem um jovem de cá. Portanto, eu acho que são as questões mais prementes que um projeto político federativo que tem preocupação com as causas específicas de cada região e que propõe aqui uma solução coletiva para a sua solução de resolver. Portanto, eu acho que continua, estás aí muito bem. Então, olha, no contexto da Azambuja e do contexto dos painéis fotovoltaicos, acho que existe, nós, como sabes, e temos muitas posições políticas firmadas sobre isso, sobre a importância de acelerar a descarbonização, e por isso esse é um projeto que é importante para esse objetivo. Mas evidentemente não é por também ser um projeto que é importante para esse objetivo que queremos que este processo corra com mais turbulência, digamos assim, com mais problemática associada. Queremos que seja no respeito de todas as regras e que exista também contrapartidas específicas e que beneficiem, numa perspectiva de longo prazo, associada à instalação desse mesmo projeto, as populações que vão sofrer esse impacto, seja outro visual, da área, etc, etc. Evidentemente não estamos aqui a falar de nenhuma espécie de veto municipal. Estamos a falar em beneficiar de forma mais direta e imediata as populações que conviverão com essa realidade. Ou seja, isto traduz no fundo até um próprio processo de aprofundamento da democracia e das sensibilidades locais na construção da decisão coletiva. Não defendemos nenhum tipo de veto, mas defendemos esta recompensa, esta contrapartida clara, com um interesse público claro na avaliação do interesse municipal, definida para as populações de Azambuja. Ou seja, o que também defendes no fundo é um pouco serem os autarcas e as comunidades que são afetadas para o bem e para o mal com os projetos, no fundo, aferirem, enquanto especialmente interessadas nessas questões, aquilo que deve ser o interesse público municipal é ter uma palavra a dizer sobre aquilo que querem ter em retorno face ao prejuízo que pode haver para dúvida, este tipo sem dúvida. Aliás, os autarcas são sempre, os autarcas são uma atuação próxima, se conhecem a realidade das pessoas, conhecem o território, sabem que desafios ele impõe e sabem também avaliar o interesse municipal de forma mais próxima, de forma que responde melhor ao problema. Evidentemente que quero que os autarcas aí tenham um papel decisivo e a afirmação e na expressão dessa preocupação. Acho que é a responsabilidade exatamente das autarquias fazer esse diálogo. Depois, no contexto da habitação, a habitação também é um dos outros motivos que alimenta e que dá força a esta candidatura. Por sentir que no contexto da nossa geração nos falta liberdade.
falta-nos liberdade numa série de áreas. Nós já tínhamos o nosso pai, digamos assim, Mário Soares, que soube centrar e dizer que o projeto socialista era um projeto de liberdade. Ora, acho que essas razões se impõem, se justificam, se renovam, no sentido em que há uma grande falta de acesso, há um problema com a gentrificação que expulsou muita gente das dos centros urbanos para outras periferias, no contexto, infletindo com isso pesados custos de mobilidade, de pouca capacidade de aproveitar até maior qualidade de vida, no sentido dos custos de transporte, etc, etc. E ao mesmo tempo retirou do direito à cidade um conjunto de uma larga da população que não conseguiu suportar as rendas. Ora, nós aqui temos de reconhecer e ver que a habitação é o pilar incompleto do Estado Social e temos de ser diligentes e afirmativos na promoção das políticas de solução de habitação nos nossos concelhos. Sei que tu, no contexto da Azambuja, também tens ideias, também tens defendido a criação de um conjunto de fogos municipais em Alcoentre, e aqui também te posso dizer que a visão deste projeto e desta federação não será também olhar como um problema da Azambuja, mas um problema de contexto e que traduz uma falta de liberdade na nossa geração. Esse é um outro motivo e por isso também podes esperar da nossa parte e uma intervenção forte nesse sentido. Acho que outra causa que também podemos explorar é associar às políticas de habitação, ao licenciamento ou outro, a obrigação de instalação de arte pública, de arte municipal, ou seja, uma lógica de construir o território de uma visão participada, ou seja, se nós vamos fazer um loteamento de uma determinada de um edifício para outros serviços, porque não impor também como essas contrapartidas uma aproximação e trazer arte para o espaço público. Vamos defender isso, vamos defender também a participação das comunidades e vamos ser uma voz muito forte para a criação de habitação pública, de qualidade e a preços acessíveis no conjunto dos concelhos da nossa Federação. Achas que, por exemplo, em questões de habitação, falta uma certa visão estratégica metropolitana no sentido de, por um lado, haver oferta onde ela faz falta e às vezes não, acho que há muita em determinado tipo de políticas públicas, e isto é um bocadinho transversal a todo o contexto, quer nacional, quer municipal, às vezes nós, e pronto, os centros urbanos têm sempre uma pressão mais populacional do que zonas menos urbanas, como é a questão da Azambuja, mas achas que no fundo há uma falta de planeamento estratégico metropolitano no sentido de, às vezes quer-se muito tentar captar as pessoas para o centro da cidade, mas naquele modelo de cidade que nós defendemos, na cidade dos 15 minutos, nós não temos que, ou não devemos ter que estar no centro da cidade para ter acesso aos serviços, para ter acesso aos transportes, para ter acesso àquilo que precisamos para fazer a nossa vida de forma sustentável, com mobilidade o mais suave possível. Achas que podemos um bocadinho descentralizar estas questões, ou devemos um bocadinho descentralizar as questões da habitação, no sentido também de promover mais espaços urbanísticos e no sentido também de trazer os jovens, ou chamar os jovens para zonas não tão centrais das cidades? Claro que sim, aliás, acho que termos a obrigação política de defender que o centro urbano acessível não se traduz em dizer que o jovem só pode viver no centro urbano. Aliás, acho que temos de afirmar uma resposta nesse conjunto, ou seja, não somos nós, por nos sentirmos que nos falha acesso à possibilidade de viver no centro urbano, que temos de lá ter toda a gente a viver ao centro urbano, ou seja, temos de ter uma resposta integrada para o conjunto de jovens que também quer viver noutros sítios e noutras zonas, e que aí também faltam, quer dizer, ou seja, isto não é um problema que se limita só a Lisboa, já afeta o conjunto dos outros concelhos e reflete-se nas próprias dinâmicas, nas dinâmicas de mobilidade entre os concelhos, etc. Como tu referiste bem, queremos uma sociedade de 15 minutos. Exatamente, uma sociedade de 15 minutos não passará necessariamente por o jovem da Azambuja vir fazer todas as coisas a Lisboa. Isso não faz sentido, quer dizer, ou seja, passará necessariamente por afirmar essa própria realidade e esse desenvolvimento ao nível do concelho. E esta questão da sociedade dos 15 minutos, nós entendemos que isto é uma mais-valia de planeamento urbano, é um acréscimo de qualidade de vida porque estamos a cortar nestes ditos custos de transporte, mas isto também exige uma dinâmica forte de coesão de emprego, a nível de afirmação e de políticas de emprego, para conseguir também termos o conjunto dos serviços perto, mas também termos o local onde temos a nossa atividade profissional para beneficiar toda a lógica dos 15 minutos, porque senão podemos bem querer ter a cidade dos 15 minutos ali à zona e ter o emprego lá longe, que não vamos conseguir. Nesse sentido,
acho que a habitação precisa mesmo de um olhar metropolitano. Não podemos ver a questão de Lisboa como Lisboa, Odivelas como Odivelas, precisa de um olhar metropolitano, precisa dessa dinâmica, e até porque isso necessariamente vai conseguir traduzir uma política muito mais equilibrada no conjunto do distrito e das respostas que existem em cada concelho. Ter um olhar mais, digamos, inserido num planeamento maior, a meu ver, não se traduz em enfraquecer a resposta a nível do concelho, até pode reforçá-la, porque é integrada, passa pelas diferentes realidades do território. Pedro, outra questão que nós também já falámos, aqui no contexto também da tua candidatura e dos momentos de discussão que temos tido contigo enquanto JS Zambuja, nós, em Zambuja temos uma população relativamente mais envelhecida do que talvez no resto das concelhias da Federação, e sentimos um bocadinho que os jovens, não só, e como todos nós sabemos, e temos falado sobre isso, embora a solução seja sempre aquela pergunta para 1 milhão de euros, que é como é que se vai fazer com que os jovens adiram mais aos projetos políticos dos partidos tradicionais e tudo mais, mas nós sentimos sobretudo que muita dinâmica que existe em Azambuja, a dinâmica associativa, da dinâmica das coletividades, que também tem importância, portanto, na dinamização, não é, cultural, económica e social da nossa região. Achamos também nesse campo, ou seja, no campo da relação dos jovens com as coletividades, dos jovens com as associações e por inerência dos jovens neste caso, com as juventudes partidárias, com os partidos políticos, está um bocado afastada, há pouca essa dinamização. Achas que da Federação também poderá ter aqui um papel importante, no fundo, com uma dinamização de políticas jovens 4.0, no sentido também de propor aqui algum mecanismo de abertura das instituições, de fomento da participação dos mais jovens nas instituições e com isso trazer também aqui uma nova dinâmica de forças, uma nova dinâmica que rejuvenesça as nossas instituições, as nossas coletividades e captar a participação jovem, a participação cívica e política dos jovens? Claro que sim, acho que nós vivemos no geral uma crise de confiança, e essa crise de confiança afeta todo um conjunto de instituições, nas quais também vai tocando aos partidos políticos. Os partidos políticos, numa dinâmica de desconfiança, de algum reconhecimento dos partidos tradicionais, como tu disseste, de fracionamento da representação, tudo isso vai contribuindo para que eles ainda vão sendo menos atrativos. Mas nós temos de nos focar e empenhar em recuperar essa confiança. E recuperamos essa confiança na medida que temos em chegar perto desse conjunto de pessoas, desses tipos de movimentos, trazer as ideias deles e tentar também aprofundar as nossas com as ideias desses ditos movimentos, ou seja, as suas causas, assumir as suas causas, evidentemente, com o que nós também pensamos sobre elas. Claro. Há aqui uma dimensão de raciocínio crítico. E outro aspecto que me parece fundamental é esta dimensão e ligação de política que vai fazer diferença no conjunto da vida das pessoas, que vai mudar a sua vida, que vai ser uma resposta adicional para os desafios que ela tem no coletivo. Política destinada, política terra a terra, real, das preocupações locais. Acho que se o conseguimos fazer, já estamos a dar um novo gás para essa valorização dessa dinâmica associativa. E depois também temos nós próprios, nos casos em que identificamos e que sabemos que os nossos concelhos existem jovens em associações que fazem um trabalho notório, acho que devemos também ser nós os primeiros a tentar puxá-los para o Partido Socialista fazer iniciativas com eles, para os ouvir, para ver de que forma essa sensibilidade é possível ser representada pelo Partido Socialista, inclusive promovendo também a sua representação, quem sabe, em listas. É certo que já existem os jovens da Juventude Socialista, mas também podem existir outros, e isso enriquece a participação, a diversidade e o próprio cariz programático do PS. Acho que também, para, lá está, restaurar confiança, é preciso dar motivos para essa confiança, ou seja, receber as questões, agir sobre elas, ver o seguimento que se dá, ou seja, as preocupações, e, no fundo, ser comprometido com o nosso trabalho, ou seja, mostrar e fazer parecer a essas pessoas que trabalhamos, que damos expressão às causas que elas nos falaram, ou seja, que as trabalhamos. Fazer isto, ou seja, aos poucos e poucos, numa política de contacto, de proximidade, sem desistir desse tecido associativo, ou seja, não ir aos sítios onde estão 40, só vale a pena falar para 40, às vezes vale a pena falar para 3, para 4, claro que vale, então não vale, claro que vale. São pessoas que querem participar e devemos fazer isso sem, ou seja, abertura, formas de participação, digamos, mais informais, que já vi que há uma certa oficialidade até nos nossos atos e métodos que às vezes chateia aos outros, mas também temos às vezes conseguir recordar a esses jovens que é importante os procedimentos e que esses procedimentos trazem também um valor e que nos defendem. Por isso, acho que é sempre um misto nisto.
merecer essa confiança com proximidade, com ouvir as pessoas e com tentar fazer a diferença na vida real e nos desafios que cada um tem no dia-a-dia. Exatamente, no fundo mostrar que o nosso caminho para a resolução dos problemas é melhor e fazê-los aderir à nossa mensagem, por ser o caminho que lhes permite realmente atingir os objetivos que querem atingir e resolver os problemas que os afetam no dia-a-dia, não é? Exatamente. E é esse também aquilo que é o projeto socialista, é a construção de uma política que é feita de todos, mas sobretudo de todos, não é? Claro, exatamente. É um bocadinho esse... Que beneficia o conjunto. Exatamente, uma comunidade partilhada, exatamente. Pedro, olha, estamos agora aqui já a chegar ao fim do nosso podcast. Eu acho que já abordámos um bocadinho também o teu percurso mais biográfico, político, a tua experiência política, também aqui de forma mais abreviada, mas com todo o conteúdo e com toda a propriedade, as causas principais da tua candidatura e sobretudo o contexto de uma conselhia, das causas da Conselhia da Zambuja nessa mesma comunidade partilhada e de que forma é que podemos em comunidade resolver os problemas que, sendo da Zambuja, são também os problemas de todos os jovens e menos jovens da Federação. Não sei se queres rematar aqui com alguma ideia final nosso podcast. Estava a pensar que no trajeto, quando tu me perguntaste o trajeto biográfico, resumi o meu trajeto biográfico à minha participação política na JS, mas teria mais umas quantas coisas para dizer, que eu venho até de Albufeira, ou seja, não sou de Lisboa, agora vivo cá, Colia, como a minha cidade, mas venho de lá. De baixo, sempre quis fazer política neste sentido, tentar melhorar a vida da comunidade onde estava inserido e sempre motivou a minha participação em alguns fóruns a nível local, já em Albufeira. Foi isso que me fez continuar aqui e acho que isso que é o que me anima para amanhã. E também há outra coisa, acho que há um excelente motivo hoje para fazer política, que até aquelas pessoas que desconfiam de nós dizem que não querem fazer política porque querem que a deixe em paz. Querem que as deixem em paz. Hoje, fazer política é importante até para aqueles que querem ser deixados em paz. Há uma afirmação de uma extrema-direita e essa gente não deixará ninguém em paz. Claro. É um projeto que exclui, que afasta, que vive da luta um contra o outro. Antissistema, acabando por ser um seguro de vida do sistema. Por isso, é uma grande ameaça para os que não deixam, para os que acham que só querem ser deixados em paz. Por isso, desta forma, terminava e rematava com esta. Se houver alguém que o valor que dá à política ser deixado em paz, que há muitos bons motivos também para participar e para lutar politicamente. Muito bem, eu agora ia-te fazer aqui uma pergunta em tom de provocação, mas para acabar aqui também num registro mais informal, a tua passagem pelo Brasil, cativou-te algum ativismo político por teres escolhido uma nova realidade social, política, cultural, ou foi mais chinelo do pé e água de coco na mão? Não, teve de tudo. Considero-me assim uma pessoa heterodoxa, por isso gosto de tentar enriquecer-me com essas múltiplas vertentes que tu referiste. Mas teve bastante disso, teve bastante ativismo, quer dizer, claro que uma experiência enriquece sempre uma pessoa, o contacto com outras culturas, com quem pensa diferente de nós, com quem viveu acontecimentos históricos distintos que o nosso, enriquece muito as nossas perspectivas e dá um conteúdo e um real sentido à política. Então, eu tive também a oportunidade de fazer uma passagem pela América do mochilão, dito mochilão. No mochilão, então, ganhas força, convicção, estaleca para a afirmação e dos propósitos socialistas, por ver a profunda desigualdade de muitos países. Olha, no contexto do Chile, sim, até ver que era um país que tem um índice de desenvolvimento humano muito grande, mas depois uma miséria de desigualdade e de condições indignas e de pobreza assustadora, ou seja, o que lá está, o que afirma e dá propósito a construir uma comunidade partilhada. Muito bem, aqui com esta versão educacional do mochilão e do Erasmus no Brasil, que terminamos este nosso primeiro episódio do podcast. Agradecer-te mais uma vez, Anastácio, não só a tua disponibilidade para estares aqui hoje, para dar o pontapé de saída do Jornal Social, mas também agradecer todo o trabalho que tens feito e no fundo também todo o acolhimento que tens tido com as causas da Zambuja, dos jovens da Zambuja, porque somos uma conselhia, como sabes, não muito grande, mas que dentro das suas possibilidades fazemos o melhor que sabemos da política, mas realmente precisamos da ajuda de todos. E temos a certeza que a nossa ação política será tão consequente quanto maior for o espectro de pessoas que estiverem connosco e, nesse caso, a Federação desempenha aqui um papel fundamental, e agradecer-te em nome de todos os camaradas da JS Zambuja por esta receptividade. Obrigado também a todos os e a todas as que nos acompanharam neste nosso primeiro episódio, e voltaremos brevemente com mais temas e com outro convidado. Até à próxima.